to the dewdrop. Ellington sounds relaxes our mind. Dizzy's bopping and makes her feel fine. When we swing to the bass, I think she's in another place and time. Music style drives her wild, but the feeling so sublime. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. Back to the dewdrop. Slow and tender as she surrenders her sweet body to flow. I am in splendor with her surrender. Where this comes from, nobody knows. My baby seems so crazy about this jazz. And even if it doesn't sound like jazz music. Make jazz welcome. Back to the dewdrop. Dizzy's bopping, Dizzy's bopping, makes her feel fine. When we swing to the bass, I think she's in another place and time. Music style drives her wild. My baby seems so crazy about this jazz. I really gotta play some of this jazz. And even if it doesn't sound like jazz. My baby will be crazy about this jazz music. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
Ouvindo? O pessoal da live está sem áudio, viu, Lilo? Estão sem áudio? Ouvindo? Ouvindo? Ok, agora voltou. Então, vamos começar de novo. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. É um evento onde eu, Luiz Moraes, estou aqui conduzindo esta conversa, este nosso bate-papo, para que nós possamos fazer aquilo que nós nos propusemos no mês de setembro. O mês de setembro, nós temos o Dia Internacional de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, mas também a gente tem que aproveitar esse momento para falar dessa conscientização mundial da doença de Alzheimer, mas também falar da preocupação com a demência. Nós sabemos que a demência é um problema de saúde pública. Nós temos no Brasil milhares de pessoas que são acometidas pela demência e nós temos que despertar a sociedade, principalmente, para que nós possamos eliminar o estigma da demência. E muito importante, um dos elementos essenciais para que isso aconteça é a informação. Então, a gente sabe, e nessas lives que nós temos feito, através do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, nós do Supera Brasil todo, você que está em vários lugares do Brasil, nós temos pessoas, inclusive, de outros países também, a preocupação é nós trazermos a informação adequada. Então, como a gente sempre colocou no início desse nosso evento, nós temos neurologistas, nós temos neuropsicólogos, nós temos gerontólogos, gerontologistas, profissionais que conhecem profundamente o assunto. Conhecem profundamente o assunto na perspectiva da ciência, da pesquisa, do tratamento e, principalmente, no entendimento de como é que os pacientes acometidos por demências devem ser tratados de forma humanizada. E algo muito importante, que é o que a gente chama atenção nesse nosso movimento, é fazer com que nós possamos falar de afeto e de carinho. É dizer que nós temos que falar com os cuidadores, principalmente os cuidadores familiares. Independente da sua classe econômica, da sua classe social, você que está conosco, você deve se preocupar com essa perspectiva. Então, nós elencamos um conjunto, né, de conteúdos, de conceitos, de profissionais, principalmente, e os dois profissionais que estão aqui hoje, assim como os que vieram anteriormente e os que estarão daqui para frente, são profissionais de altíssimo nível, que a gente agradece muito. Peço a vocês, por favor, que curtam este nosso evento, deem aí, né, um curtir no YouTube, no Facebook, propaguem isso para que a gente ganhe relevância, principalmente para que o tema possa ser discutido, possa ser tratado e possa ser ampliado a nível nacional, a nível do seu município, a nível de Brasil. O dia de hoje ele é um dia muito especial,
porque nós vamos resgatar um pouco daquilo que a ciência já trouxe, mas também vamos resgatar as práticas de dois profissionais que estão aí há muitos anos militando nessa área e levando conforto para pacientes, para a família e trazendo a pesquisa. São profissionais de altíssimo nível. O tema da nossa live de hoje é doença de Alzheimer, convivência familiar e conjugal, benefícios da musicoterapia. Então, nós vamos falar, de fato, da relação que a gente tem principalmente com os familiares, e trazendo aí a perspectiva de como é que a musicoterapia entra neste processo como conceito. A primeira grande profissional, ela é de altíssimo nível, e o outro profissional que vai tratar com vocês o tema também é de altíssimo nível. Nós, Supera, ficamos muito orgulhosos, você que está no Brasil afora, você que é nosso aluno, você que é nosso franqueado, e você que é nosso convidado. Participem dessas nossas lives. Entre no canal, né, do Supera, curtam o canal, se inscrevam lá, para que nós possamos propagar esta informação. Então, para lhes dar uma orientação também, os dois profissionais, esses dois brilhantes pesquisadores, essas duas brilhantes pessoas, elas vão falar aí com conteúdo, com a temática que lhes é peculiar por uns 20 minutinhos. Vocês vão guardando todas as perguntas, colocando no chat essas perguntas, e ao final nós teremos aqui uma brilhante explanação e um debate para responder as perguntas que vocês vão colocando aí no nosso chat, seja no Facebook, seja no YouTube. E aqueles que não conseguirem ter todas as perguntas respondidas, entre lá no Despertando a Sociedade, @metodosupera.com.br, nos envie as perguntas e nós vamos depois lhes responder. E algo muito importante, gente, aproveitem demais, relaxem, né? Tranquilizem-se numa sexta-feira, já que você nos deu o prestígio de estar conosco aqui, e prestigiem esses profissionais que são magníficos e fantásticos. A primeira profissional, ela é a doutora Deusivânia Falcão. O currículo dela tem mais ou menos umas 50 páginas, assim como o do Dr. Mauro também. Então, a doutora Deusivânia Falcão, ela é professora associada à Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado em psicologia pela University of Florida, nos Estados Unidos. Ela é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, mestra em psicologia social e graduada em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Foi coordenadora do programa de atenção psicogerontológica, sociofamiliar e educativa aos cuidadores e familiares idosos com a doença de Alzheimer do Centro de Reabilitação e Hospital Dia Geriátrico, situado no Hospital Psiquiátrico de São Paulo. Ela fez intercâmbio de pesquisa pela Fundação Carolina na Universidade Autônoma de Madrid e é membro da Alzheimer Association International Society to Advance Alzheimer. E tem, assim, uma profunda, né, pesquisa na área da doença de Alzheimer, com grupos de apoio de familiares e cuidadosos. É uma admirada mundo afora, e no Brasil vocês vão ter a oportunidade de ouvir essa brilhante professora falar. Doutora Deusivânia, bem-vinda. Depois eu anuncio o nosso próximo palestrante, que será o Mauro. Doutora Deusivânia, é com a senhora, estamos aqui para aplaudi-la. Aproveitem demais as informações que a doutora Deusivânia tem. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Luiz. Sejam muito obrigada pelas boas-vindas. A sua energia positiva a gente sente virtualmente, né? E é com essa energia positiva que eu também saúdo todos vocês. Estou sempre aqui disposta a compartilhar conhecimentos, né? Para mim é um motivo de muita alegria, né? Para falar de um tema que traz muita dor, mas que também pode trazer felicidade, né? A gente precisa também quebrar essa ideia de que a doença de Alzheimer, ela traz horrores para a nossa vida. Ela também pode trazer para a gente uma oportunidade de reavaliação dos nossos erros do passado. Ela pode também trazer para a gente vários aprendizados. Então, muito obrigada por todos da equipe Supera, né? Especialmente a você, Luiz, também a professora Thais, a Eva, né? E a todos da equipe. Muito, muito obrigada. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, eu vou tentar sintetizar um conhecimento que eu venho adquirindo já há alguns anos, né, como o Luiz falou, mas eu queria hoje estar aqui falando para vocês, não especialmente apenas como uma pesquisadora, como uma professora e como alguém que já coordenou e coordena grupos de apoio aos familiares, cuidadores de idosos com Alzheimer, mas principalmente como uma familiar, né, que sentiu na própria pele, como alma humana, que sentiu na própria pele o que é ter um familiar com a doença de Alzheimer. Tudo começou em 2002, quando eu fazia doutorado em Brasília, e eu cheguei na casa da minha avó, em Fortaleza, e eu havia sido criada, né, por ela e por minha mãe,
para o meu avô, e ela simplesmente olhou para mim e falou assim: quem é você? E eu fiquei chocada, porque eu passei apenas 6 meses, né, sem vê-la. Foi os primeiros 6 meses do meu doutorado. Coincidentemente, naquela época, eu estava começando a trabalhar num centro de referência de idosos com Alzheimer, mas eu não tinha noção do que era a doença. Então, a pessoa que hoje vai falar aqui para vocês é uma pessoa que sofreu na pele o que é conviver com alguém que está fisicamente presente, porém psicologicamente ausente. Então, a dor de ouvir quem é você foi uma dor muito grande para mim. E eu acredito que, à medida que a doença evolui, essa dor vai aumentando. Mas, como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho, junto todas, porque com elas construiriam um castelo. Isso quer dizer que a gente tem, a partir da dor também, a sensibilidade de desenvolver nossa resiliência, o nosso capital psicológico, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso perdão e a nossa compaixão. E, acima de tudo, também a nossa generosidade. Então, para começar a nossa reflexão, Mateus, por gentileza, você pode passar Pode passar a introdução, por gentileza? Obrigada. Então, gente, eu trouxe para vocês um slide, inicialmente, para a gente falar sobre os estágios da doença, né? Tem pesquisadores que, até eu já ouvi falar, que tem mais do que 3, 4 estágios, mas eu prefiro sintetizar em 3 estágios, né? Um estágio inicial, um estágio intermediário, um estágio final, e a gente poderia até colocar aí um estágio terminal. E quais são os principais desafios da convivência familiar, né? Nesse início da doença de Alzheimer? Especialmente lidar com o diagnóstico. Primeiro porque nem todos os profissionais estão preparados para dar um diagnóstico, né? Especialmente quando você tem ainda aqueles estigmas de que, perdeu a memória, é Alzheimer, né? Tudo é Alzheimer. A gente sabe que não é assim. Tem várias outras doenças que fazem com que a pessoa perca a memória, mas acaba todo mundo falando que é a doença de Alzheimer. Então, o diagnóstico é muito complicado, a reação inicial dos familiares, em geral, não é uma reação boa, né, porque todo mundo fica chocado, muitas vezes somos pegos pelo medo de também desenvolver a doença, pela culpa, né, muitas vezes, assim, negando a doença, o que é pior, porque a negação, ela faz com que as pessoas, muitas vezes, posterguem a busca pelo tratamento, e aí quando vai buscar o tratamento já está tarde demais, então quanto mais cedo a gente souber, né, melhor. A questão também dos fatores de vulnerabilidade e resiliência, ou seja, toda família tem seus fatores de risco e toda família também é um fator também tem seu potencial de resiliência, ou seja, tem algumas famílias que são mais frágeis, porque muitas vezes elas não têm coesão suficiente, elas não têm um diálogo suficiente, então é mais difícil lidar, né, com a situação. Porém, é muito interessante também a gente refletir sobre essa questão do papel do cuidador, porque, em geral, a literatura e as pessoas, né, do senso comum dizem, muita sobrecarga. Sim, há muita sobrecarga, principalmente quando não há uma divisão de tarefas. Porém, o papel de cuidar também pode trazer felicidade. Eu já investiguei várias pessoas que dizem, olha, depois que eu comecei a cuidar da minha mãe, eu comecei a cuidar do meu pai, eu passei a ter um maior sentido para viver, porque agora eu estou tendo a oportunidade de retribuir tudo aquilo que ele ou ela fez por mim. Mas a gente sabe que isso não acontece em todas as famílias. Por favor, Mateus, pode passar. Pode passar, Sim, pode passar, obrigada. O que a gente observa? Eu trouxe para vocês, né, um gráfico, na verdade uma imagem que eu gosto muito de utilizar para a gente entender como é que funcionam essas relações familiares. Imagine que um idoso, né, está com a doença de Alzheimer, uma pessoa idosa, e às vezes não é necessariamente idosa, a gente tem pessoas bem mais jovens que já desenvolvem a doença cedo, né, mas essa relação que essa pessoa tem
com o cuidador ou com a família de uma maneira geral, ela precisa ser vista numa perspectiva sistêmica. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa entender quais são os padrões daquela família. Precisamos entender quais são os mitos que aquela família tem. Por exemplo, tem muitas famílias que têm um mito da felicidade, que sempre elas têm que estar felizes, sempre têm que estar unidas. Então, quando elas se deparam com uma situação assim, alguns membros tendem a se afastar porque não suportam conviver com essa dor. Também temos que levar em consideração os segredos da família, né? Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que chegavam até mim e diziam, olha, eu não suporto cuidar da minha mãe, simplesmente porque ela sempre foi uma pessoa que foi um algoz na minha vida, ou seja, ela sempre me prejudicou, ela nunca me deu a atenção, ela nunca me deu o amor que realmente eu merecia. Mas, por outro lado, também tem aquelas filhas que, apesar de não ter tido uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom, vê naquela oportunidade de cuidar do pai, de cuidar da mãe, a oportunidade de reavaliar os erros do passado. Eu já tive, por exemplo, casos em que a filha chegava para mim e dizia assim, olha, eu estou cuidando do meu pai, porque eu preciso mostrar para ele o quanto eu merecia ter sido amada, ter sido elogiada, ter sido querida. Ele não conseguiu fazer isso por mim, mas agora, no final da vida, eu estou fazendo isso por ele. Então, isso depende muito da compaixão, das crenças que ela tem, do perdão, da generosidade, dos valores para a convivência. E, acima de tudo, também dos legados. Como é que a gente pode falar desses legados? Os legados no sentido de que, inconscientemente, muitas vezes, na própria família, quando os pais criam seus filhos, mais ou menos eles já acabam meio que delegando quem vai ser o cuidador dele. Em geral, é o mais velho ou o mais novo. Mas também, obviamente, os filhos sanduíches, que são aqueles que estão ali no meio, podem sim desenvolver um belo papel. Mas o que acontece? Esses legados, muitas vezes também desenvolvem triângulos. Como é que a gente pode falar a questão do triângulo? Questão de conflito que existe na família. Muitas vezes é um filho que se une ao pai, que está com a demência, ou a mãe que está com a demência, e tem um outro filho, que no caso é o irmão do cuidador, que acaba muitas vezes extorquindo dinheiro, aproveitando-se, agindo de má fé. Então, para a gente entender essa complexidade familiar, é preciso levar em consideração o passado dessa família. Quais são as perspectivas futuras dessa família? Quais são as redes de suporte que essa família tem? Por exemplo, como é que funciona a relação dessa família com os vizinhos, com os amigos, com os hospitais, se eles têm realmente apoio quando eles vão buscar? Como é que está, por exemplo, a estrutura dessa família em termos de coesão? A literatura científica e a minha experiência nos atendimentos demonstra que as pessoas que têm mais lealdade familiar, as pessoas que têm mais coesão, que estão mais familistas, né? O que é o familismo? É aquele valor que é dado à família. A família está em primeiro lugar, né? Essas pessoas, em geral, elas acabam, sim, se dedicando mais aos cuidados dos seus pais, ou das suas mães, ou dos seus cônjuges, né? Porque a gente também está aqui para falar de cônjuge. Porém, o familismo, como tudo na vida, em excesso, também pode te fazer mal. Por quê? Porque quando você põe a família em primeiro lugar em tudo, muitas vezes você deixa de olhar para si. Muitas vezes você se sente dono do doente, acha que só você é capaz de cuidar muito bem daquela pessoa, quando, na verdade, existem outras pessoas que também poderiam cuidar, dividir a tarefa com você. E, consequentemente, você poderia desenvolver uma sensação de bem-estar melhor. Uma outra questão que também vale a pena a gente levar em consideração é o nosso próprio contexto da pandemia, que acaba forçando uma hiperconvivência, né? Ou seja, nossos traços de personalidade, nossas manias, nossos desejos, nossos medos, nossas inseguranças, a nossa ansiedade, ela acaba sendo cada vez mais ressaltada nesse processo. Então, é preciso que a família, de alguma maneira, prime muito pelo diálogo. E a gente sabe que o diálogo não necessariamente está presente em todas as famílias, porque isso também depende muito da dinâmica da família, da funcionalidade dela. E, obviamente, depende também dos aspectos históricos daquela família, dos aspectos educacionais, né, das questões de distanciamento geográfico, tudo isso acaba influenciando bastante.
E quando a gente pensa nessa família numa perspectiva sistêmica, a gente acaba observando também que é importante a gente entender que há uma interdependência entre esses membros. Muito embora você não queira se envolver com aquela pessoa que está com a doença de Alzheimer, que é um familiar seu, mesmo você estando distante, você vai sim sentir, mesmo à distância, aquele sofrimento, ou não, né? Vai depender muito da relação que você tem com aquela pessoa. Mas, de qualquer forma, isso tudo acaba mudando a dinâmica da família, né? E isso tem muito a ver também com a questão da hierarquia. Em que sentido eu estou falando, né? Quando eu falo em hierarquia familiar, eu me reporto, por exemplo, a um pai e uma mãe que naquela família exerciam um papel de poder muito grande. E aí, quando ele desenvolve a doença, muitas vezes esse papel, esse poder, ele é diminuído. E alguém acaba assumindo esse poder. Em geral, é o cuidador ou uma pessoa que vai ali gerenciar não só os aspectos de cuidado, mas também as questões emocionais que envolvem o cuidado. E essa inversão hierárquica de papéis, em geral, causa muito mal-estar, especialmente para os filhos, que acabam muitas vezes sendo pai da própria mãe ou mãe do próprio pai. Então, é muito difícil, por exemplo, lidar com os momentos em que as pessoas já no seu estágio mais, digamos, do estágio moderado para o avançado, muitas vezes estão muito presas ao passado e confundem aquele filho com a própria mãe, confundem aquela filha também com alguém do passado, e muitas vezes há casos onde a presença de alucinações, de delírio, e por isso que é tão importante os grupos de apoio para dar suporte a todas essas questões que acabam atormentando os familiares. Pode passar, Matheus, por gentileza. Então, vamos agora focar um pouquinho na questão da convivência conjugal, né? A conjugalidade, né, ou seja, todo esse aspecto que envolve a relação de casal, ela tem muito a ver com as nossas questões de comunicação. Como é que esse casal se comunicava antes da doença de Alzheimer? Qual era a relação desse casal com as famílias de origem de cada um e com os filhos, né? Então, o que eu observo? Quando os casais chegam para mim, onde um dos cônjuges está com a doença de Alzheimer, eu escuto muito aquela ideia assim, doutora, meu casamento foi interrompido, porque ele está fisicamente presente, porém ele está psicologicamente ausente. É o que nós chamamos de perda ambígua, né? E essa perda ambígua acaba exigindo do cônjuge cuidador um olhar mais atencioso e uma generosidade conjugal, que muitas vezes pode se tornar um peso, né? Quando aquele casal não tinha uma relação boa antes do casamento. Então, muitas vezes os cônjuges falam assim para mim, olha, a gente já brigava muito, e para mim é muito difícil cuidar dele, meus filhos agora não cuidam tanto assim, cada um na sua casa. Então, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto que havia antes, né, da doença. Mas há algumas esposas que eu já ouvi, por exemplo, que diz assim, olha, agora ele é como um bebê para mim. Então, eu agora tenho poder sobre ele já não manda mais em mim, ele já não grita mais comigo. Então, veja como cada caso é um caso, e como tudo isso reflete o quê? Traços de personalidade do cônjuge, a relação que eles tinham, como eu falei, no passado, as relações que eles têm com os laços sociais, porque muitas vezes os amigos também acabam desenvolvendo um papel muito importante. Então, todos esses sentimentos e emoções, eles oscilam muito. E aí acaba envolvendo muito a questão também dos conflitos, né? Esses conflitos conjugais muitas vezes acabam ecoando na justiça. Então, cabe a nós também, profissionais de saúde, muitas vezes fazer uma mediação dos conflitos que envolvem os cônjuges e também os familiares de uma maneira geral. Por favor, Matheus, pode passar, por gentileza. Agora eu vou focar um pouquinho, nosso tempo é curto, eu estou tentando aqui controlar o tempo para ter espaço para o Mauro também falar, né? Então, a gente combinou que eu vou falar um pouco da questão da convivência e o Mauro vai falar um pouco da questão da musicoterapia, para a gente equilibrar aí o tempo e vocês ficarem saindo da live aqui com alguns conhecimentos, né, a mais. Então, com relação à convivência entre pais e filhos, o que eu posso falar, assim, de síntese para vocês? Já comentei muitas coisas, mas recentemente
Eu desenvolvi um trabalho durante o meu pós-doutorado, né, desenvolvido nos Estados Unidos, sob supervisão do Dr. Paulson, né, um profissional muito competente também nessa área, e nós investigamos vários filhos cuidadores brasileiros. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 1.200 filhos, né, que nós investigamos. E, em síntese, o que a gente observou é que aqueles filhos que tinham estilo de apego seguro com seus pais, e aí eu não vou ter como nessa live falar dessa questão, mas eu vou estar sempre trazendo, se vocês quiserem acompanhar, eu tenho um Instagram, eu estou sempre publicando alguma coisa, então vocês podem ficar atentos, porque eu vou trazer essas questões. Só que eu vou sintetizar para vocês entenderem. O estilo de apego é mais ou menos aquele apego que nós desenvolvemos quando a gente nasce com uma figura cuidadora. Então, se você tem um estilo de apego seguro com a sua figura cuidadora, que pode ter sido sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, a pessoa que cuidou de você, você vai ter uma tendência a cuidar melhor daquela pessoa, de qualquer outra pessoa. Você vai ter uma tendência a confiar mais, a desenvolver mais vínculos, a ter mais amor. Porém, as pessoas que têm estilo de apego inseguro, elas têm mais dificuldade. Então, o que a gente constatou? Que aqueles filhos que tinham estilo de apego seguro, eles tinham, sim, mais felicidade em cuidar dos seus pais, especialmente quando a família era coesa, quando eles tinham suporte dos irmãos, quando eles tinham suporte dos familiares. Porém, aqueles que tinham estilos de apego inseguro e muitas vezes crenças familistas altíssimas, ou seja, acreditavam que a família estava em primeiro lugar, ao invés de ver aquele papel de cuidar com amor, com gratidão, eles viam como fardo. E eles sofriam muito com isso e desenvolviam muitas vezes sintomas depressivos. Então, nós percebemos claramente, nós fizemos uma análise estatística e vimos que aquelas pessoas que realmente estavam ali meio que obrigadas a desenvolver aquele papel, eles tinham uma tendência muito grande a não ter uma satisfação com a vida. E isso acabava refletindo nos cuidados, na relação com o seu pai ou com a sua mãe. Então, é muito importante, nesses casos, que as pessoas busquem apoio psicoterápico, que as pessoas busquem grupos de apoio aos cuidadores e familiares. A Abraz, por exemplo, né, que faz um papel belíssimo na nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente estar ciente dessas questões, porque muitas vezes isso causa culpa, que foi uma outra questão que a gente também constatou. Ou seja, você tem as crenças familistas, você acha que todo mundo diz que a família está em primeiro lugar, que você precisa de fato cuidar, só que você muitas vezes não se sente de fato à vontade para cuidar, e aí vem a culpa. E a culpa traz remorso, traz angústia, ruminação, ansiedade. Ai, por que eu estou me sentindo culpada ou culpado? Por que eu estou ocupando esse papel? Não era para eu estar aqui. Aí começa a colocar a culpa nos irmãos e começa... Quer dizer, é uma complexidade de fatores que precisa realmente ser vista com muito cuidado. E um aspecto, e muitas vezes é a psicoterapia que nos ajuda a entender essas questões. Então, a gente também observa que há uma qualidade no relacionamento com os pais e filhos, dependendo muito os aspectos positivos, negativos ou ambivalentes, né? Porque tem muito filho que também tem aquela relação de morde-assopra, ou seja, ambivalente, né, com seus pais. Principalmente quando eles não tinham uma relação boa antes da doença, né? Pode passar, por favor. Matheus, obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho da convivência entre avós com Alzheimer e netos, né? A gente está com pouco tempo, eu vou tentar sintetizar. O que eu observo, né? Essas questões, elas vão depender muito também da idade das crianças. É muito importante que nós, adultos, possamos explicar para as crianças o que está acontecendo, porque muitas delas, muitas vezes, quando elas não têm noção, elas acabam sorrindo, por exemplo, essa situação que eu deixei aqui, né? A criança sorrindo porque o avô colocou um sapato diferente, colocou uma roupa diferente, né? Algumas vezes, por exemplo, nos estágios mais avançados, eles podem urinar nas calças, né? Urinar nas ruas, por exemplo. Eu me recordo uma vez em que eu estava passeando com minha avó e ela simplesmente parou e ali mesmo ela urinou. E eu fiquei um pouco, na época, constrangida, mas porque foi no meio da rua, mas eu disse, não, faz parte da doença, né? E abracei minha avó e voltei com ela para casa. Então, assim, são cenas que muitas vezes acabam perturbando o contexto familiar, mas é muito preciso, é muito importante
que a gente, nesse momento, que está entendendo, né, que a gente tenha realmente compaixão e que a gente possa realmente compreender como parte da doença, né? Então, uma outra questão também que é importante é que muitos netos acabam, de fato, auxiliando seus pais, né, a cuidar dos avós. Eu vejo muito isso na clínica, né, no hospital, a gente percebe bastante esse papel dos netos, porém, a gente também não pode esperar que todos os netos façam as mesmas coisas, assim como os filhos também não conseguem fazer, vai depender muito da qualidade, mais uma vez, do vínculo que existia entre aquele neto e o avô ou a avó. Pode passar, Matheus, por favor. Agora nós vamos para considerações finais. Eu trouxe aqui algumas pequenas reflexões, né, para a gente finalizar a nossa conversa. É muito importante que a gente busque informações sobre a doença e, principalmente, que a gente busque grupos de apoio psicoterápicos e psicoeducativos. É muito importante também que a gente busque cuidar de si, que a gente busque se abraçar, que a gente busque ter uma atenção amorosa consigo mesmo, que a gente busque ser amigo de si mesmo, para poder ser amigo do outro, para poder se dar, né, se doar nesse papel. E não, eu acho que muito importante, gente, a gente também nunca perder a nossa humildade. Às vezes a gente é muito arrogante, sabe? Ou muito presunçoso. Então, a humildade realmente para pedir ajuda dos irmãos, e mesmo que aquele irmão não queira atender a demanda, ou se você é um filho único, mas pedir a ajuda de um profissional, pedir ajuda dos grupos de apoio. Eu acho que a gente não pode ficar sofrendo sozinho. É muito importante a gente buscar agir com tolerância, porque eu falo a palavra buscar, porque ninguém, nem eu e nem você, pode exigir ou julgar, né, o comportamento de outra pessoa, porque às vezes você está tão sobrecarregado, um nível de estresse altíssimo, que às vezes você pode chegar a gritar, e aí depois você se sente culpado porque você gritou com aquela pessoa. Então, assim, é um misto de emoções que precisa realmente, nessa situação, a gente buscar, mas a gente jamais pode exigir, porque somos todos seres humanos, né, e passíveis de sentimentos variados. É interessante também que a gente busque, eu percebo que as famílias que marcam reuniões para dividir as tarefas, para dividir as despesas, para levar para o hospital quando necessário, para a clínica, para os atendimentos, essas famílias, elas funcionam melhor. Elas acabam realmente desenvolvendo, trazendo mais tranquilidade para aquela pessoa, né? Às vezes até prolongando a vida dela, porque essa interação social, as pesquisas científicas já destacaram que a interação social é fundamental também para o desenvolvimento, para um bom vínculo e para uma diminuição na progressão da doença, né? Isso é muito importante. Tentar dividir as tarefas de cuidado com os familiares, não exigir o que o outro não pode dar. Eu acho que a gente tem uma ideia, às vezes, assim, muito errônea, de que todo mundo tinha que fazer igual a gente, de que todo mundo tinha que pensar como a gente não pode fazer isso com as pessoas, porque, no fundo, cada um dá o que pode. Então, é preciso ter muita parcimônia e muita sabedoria nesse momento. Uma outra questão é evitar rodízios de casas, fazer rodízios de casa. Por favor, Matheus, pode passar, por favor, o slide. Obrigada. Evitar fazer rodízios de casa dos familiares com os idosos, né? Porque muitas vezes isso acaba trazendo angústia para o idoso, né? Ele vai para a casa de um, que às vezes o filho não... É melhor que o filho ou que o parente vá para a casa do idoso do que ele vá para várias casas, porque eles, na verdade, eles gostam do canto deles. Quem é que gosta do seu cantinho, né? Eu acho que todo mundo gosta de estar ali. Então, ficar de galho em galho, pulando de um para o outro, às vezes deixa a pessoa que está com a doença de Alzheimer um pouco confusa, porque isso é muito importante, que o espaço que ele esteja ali realmente seja um espaço agradável para ele. É muito interessante, muito importante também a gente buscar refletir antes de reagir a qualquer coisa e silenciar quando necessário, ou seja, eu sei que não é fácil lidar com as queixas do próprio idoso, ou da pessoa que está com a demência, eu falo idoso, mas às vezes não é idoso, às vezes é uma pessoa, como eu falei, mais jovem que tem a demência, mas aquela repetição, que horas são, que dia é hoje, então às vezes aquilo irrita um pouco, a síndrome do pôr do sol, né, que no final da tarde quer sair de casa, às vezes quer fugir, né, então são questões que a gente precisa realmente se empoderar, buscar esse conhecimento, para poder
ter um manejo da doença, né? E aí, muitas vezes, exercitar a criatividade para lidar com os conflitos. Por exemplo, eu me recordo, né, já entra a neta novamente, não só a profissional, mas a neta, que às vezes minha avó estava um pouco angustiada, e ela dizia, ai, eu tô chateada, não sei o quê, e eu pegava uma bonequinha e dava na mão dela, e ela adorava. Então, essas questões são bem importantes também. Aproximar o rompimento ou distanciamento dos membros da família, visando conservar o bem-estar do idoso e do seu cuidador principal é importante, e buscar desenvolver a resiliência individual e familiar é fundamental. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês, eu estou vendo aqui que o meu tempo se esgotou, realmente é um tema muito delicado e um tema muito caro para mim. Como eu falei para vocês, eu falei aqui na condição de uma pesquisadora, mas também de uma neta e depois de uma sobrinha, porque meu tio mais velho e o filho dela também desenvolveu a demência. Mas é um assunto que a mim é muito importante, porque eu sei o sofrimento de quem está aí do outro lado. Aí você diz, mas eu não estou sofrendo tanto porque hoje eu sou feliz com a minha mãe, ela está mais próxima a mim. Que bom que há essa chance também da gente dar um significado para a vida, né? Da gente dar um significado para tudo isso que a gente faz. Eu acho que o sentido da vida é algo que todos nós devemos, no fundo, buscar. E esse sentido, às vezes, está dentro de nós, dentro das nossas experiências, né? E é muito importante que a gente busque realmente encontrar esse sentido para viver todos esses desafios que a doença traz para a gente. Então, eu agradeço de coração pela atenção de vocês. Eu estou deixando aí o meu Instagram, caso vocês queiram realmente seguir ou buscar mais algumas informações. Eu estou sempre postando alguma coisa. Um beijo. E agora passo a palavra para o Mauro, que vai falar do foco da questão da musicoterapia. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Doutora Deusivânia, muito obrigado. Antes do Mauro falar, eu acho que é muito importante a gente falar da informação. E o que a senhora fez, né, nesse período todo de pesquisa de anos, a senhora trouxe aqui um contributo, né, que é um contributo da pesquisadora, mas também da familiar, daquela que conviveu e convive, né, com esse tratamento. A doutora Deusivânia volta daqui a pouco. Coloquem no chat perguntas à vontade. Eu acho que tem um monte de gente curtindo muito. Deve ter umas 500 perguntas para a senhora aqui. Mas a doutora Deusivânia volta daqui a pouco, é brilhante a apresentação e como ela trabalha, então ela deveria ficar falando daqui uns 6 meses. Mas acho que é muito importante a gente ver essa perspectiva, né? Da importância da família, a gente volta a falar do tema já, vamos complementar, né, com o que o Mauro vai trazer. Né? Obrigado, doutora, até daqui a pouco. Então, Mauro Anastácio, ele é mestre em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, graduado em música clássica pela Universidade de Campinas, em musicoterapia pela FMU, é professor da pós-graduação em musicoterapia da Faculdade Semproseg, secretário da Associação de Musicoterapia do Estado de São Paulo e atua como musicoterapeuta em instituições de longa permanência para idosos, centro-dia e atendimentos domiciliares. Completando o tema, Mauro, é contigo. Brilhante o que a gente vai ouvir agora também, e a gente volta daqui a pouco com esses dois pesquisadores para a gente poder responder as centenas de perguntas. Curtam aí, dê o like, né? Curta aí no Face, curta no YouTube, se inscreva no canal e tenha a oportunidade agora de ouvir Mauro. Boa noite, professor Mauro, doutor Mauro, é consigo. Até daqui a pouco. Muito obrigado, Moraes. Estão me ouvindo bem? Para confirmar mais uma vez. Estão me ouvindo? Ótimo. Quero primeiro também agradecer o convite, para mim é uma felicidade muito grande, ainda mais estar falando hoje com a professora Deusivânia, que foi minha orientadora desse processo do mestrado, e sempre um prazer ouvir ela também, né? Então estou muito feliz mesmo, e parabéns pelo evento. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Pronto. Tudo certo? Estão vendo? Bom, eu sou musicoterapeuta, né, como o Moraes falou para a gente, e comecei a trabalhar nesse contexto do envelhecimento, primeiro no ambiente hospitalar, e aí lá eu percebi muito disso, né, que a professora Deusivânia falou, e que o Moraes trouxe também, da questão da importância da afetividade, das relações, né, porque a princípio nós utilizamos a música na musicoterapia para estimular a memória, estimular nossas habilidades, né, a linguagem, a orientação, tudo isso,
Porém, é muito importante também a gente olhar para a qualidade das relações dessas pessoas, e também para como estão esses cuidadores, porque tudo isso, né, como a professora também falou, é sistêmico, né? Tudo isso se influencia. Então, a gente tem que ter esse olhar que é muito importante. Nessa minha pesquisa de mestrado, nós tínhamos como foco justamente essa dupla que era formada pelo cuidador e pelo paciente com doença de Alzheimer, e eram casais, né? Então, cônjuges, onde um tinha o diagnóstico e o outro era o seu cuidador principal. E aí nós trabalhamos a partir da musicoterapia para promover enfim, efeitos na relação, né? De que forma que eles poderiam se relacionar, engajar, em momentos prazerosos, né, que também possam promover essa estimulação cognitiva, da memória, do movimento, né, e todos esses outros benefícios que a gente vai comentar. Eu gostaria de começar falando para vocês brevemente sobre musicoterapia, porque eu sei que muita gente pode não conhecer, né? A musicoterapia, ela surgiu mesmo como ciência, como essa profissão que nós temos hoje, só no pós-guerra, né, na metade do século passado, nos Estados Unidos, que foi quando eles começaram a levar os músicos nos hospitais, que estavam o pessoal lá, dos soldados, né, feridos, os veteranos de guerra, e eles viram que tinha um efeito muito positivo, né, para essas pessoas que não só se sentiam melhor emocionalmente, mas que também se queixavam menos de dor, né, a dor que eles sentiam, dor física. Então, começou-se aí um estudo que passou pela saúde mental e, a partir disso, nasceu uma ciência da musicoterapia que trabalha com a música do sujeito, com a música de cada um de nós, nossos sons e a forma que nós nos relacionamos com essa música. E aí tem diversas áreas de atuação hoje em dia, né? Hoje nós temos aqui no Brasil, desde a década de 70, a formação em musicoterapia. Eu fiz a graduação nessa área. Então, para a gente atuar como musicoterapeuta e ser musicoterapeuta, nós fazemos curso superior na área. Isso é importante também de trazer. Pós-graduação ou graduação. E assim como também os profissionais da gerontologia, né, que tem a especialização e tem a graduação também lá na Escola de Artes e Ciências Humanas. Aí, hoje os musicoterapeutas atuam em hospitais, atuam com todas as idades, no ambiente organizacional, e a gente utiliza, então, os recursos da música junto com esse paciente para atingir objetivos terapêuticos, né? E aí, nesse contexto, assim, da doença de Alzheimer, da demência, esses objetivos, eles podem vir de diversas formas, assim, vai depender muito da queixa da família, do que a pessoa traz para a gente, porque nós vamos sim estimular a memória através do canto, através do tocar um instrumento, através de relembrar das canções, das músicas, de ouvir, né? Mas também nós precisamos pensar nesses sintomas comportamentais que também trazem muita dificuldade para a família, né? Do idoso que às vezes pode estar mais agressivo, que pode estar mais agitado. Então, nós temos também pesquisas que mostram um grande ganho nessa área, né, na área comportamental, assim, das pessoas com doença de Alzheimer. E também nas relações, né, como eu e a professora Deusivânia estudamos no meu mestrado, que ela também, por tabela, aprendeu musicoterapia, e aí eu trouxe para vocês hoje algumas referências nesse sentido, né, das relações do cuidador e da pessoa com Alzheimer. Uma coisa que é extremamente importante também para eu trazer para vocês é a questão do ISO, que é essa sigla que eu coloquei aí, ISO, que é a identidade sonora e as preferências musicais. Cada um de nós tem a própria identidade sonora, cada um de nós tem a nossa própria preferência musical, e é a partir disso que nós devemos trabalhar. Então, quando alguém me pergunta, mas o que eu posso colocar para o meu pai se acalmar, né? O que eu posso colocar para eu dormir melhor? O que eu posso utilizar para estimular a memória? Isso é um processo individual, né? Uma música que faz sentido para mim, que fez parte da minha juventude, que fez parte da minha infância, que me faz sentir bem, pode ser que para o Moraes, para a professora Deusivânia, para outra pessoa, pode trazer sentimentos e memórias negativas. Então, por isso que eu coloquei aí da avaliação e do processo, porque desde o começo nós devemos avaliar essa pessoa, esse paciente, para saber o que ele gosta, né? E aí, para as pessoas que às vezes não têm acesso ou não estão buscando musicoterapia no momento, eu falo para buscar sempre partir das músicas e dos artistas e dos sons que fizeram parte da juventude. Então, ali em torno dos 20, 30 anos da pessoa, justamente por conta das relações.
que nós estamos falando aqui da importância das relações, né? E é nesse período da nossa vida que nós temos muitas relações significativas, né? Tem questão amorosa, relacionamentos amorosos, e sair de casa, e estudo, e amigos, né? Muitos amigos. Então, a nosso repertório musical, né? Que às vezes pode trazer memórias mais positivas e mais engajamento na música, geralmente é dessa parte, né? É isso que dizem as pesquisas sobre o assunto. E aí nós trabalhamos na musicoterapia a partir dessas 4 experiências aqui, que é a improvisação, a recriação, que é quando a gente pega uma música, por exemplo, que a pessoa gosta muito e nós cantamos juntos, né? É uma música que já existe, mas nós estamos recriando ela através do cantar juntos, do tocar juntos. A composição musical, que a pessoa pode compor sobre os sentimentos dela, ou dizer o que ela está sentindo, ou então também colocar nessa composição o nome da família. A professora Deusivânia traz, por exemplo, que a avó dela não se lembrava dela, né? Às vezes, na musicoterapia, eu posso fazer uma música que traga o nome dos familiares, e enquanto essa pessoa ainda tiver essa memória preservada, eu posso trazer essa música para estimular essa memória, né? Então, falar quem são os filhos, quem são os netos, o que essa pessoa gosta de fazer, né? E uma composição que seja dela, né? Para a gente estimular essas memórias. Trouxe aqui rapidamente para falar o cérebro e a influência da música, porque eu acho que isso é uma das principais razões, né, que a música é tão procurada nesse contexto, porque é algo que vai atingir todo o nosso cérebro, ambos hemisférios, né? Nós temos 2 metades, 2 hemisférios cerebrais, e a gente vê que a música, ela está em todos os lugares. Então, desde o córtex sensorial, que seria o tato, né? Então, diferentes materiais que a gente pode usar dos instrumentos, o próprio movimento corporal. Também tem o córtex auditivo, que aí vai envolver a percepção do som, a audição, a análise. Quando a gente escuta um som, por exemplo, e a gente identifica um instrumento, esse tipo de coisa, está envolvendo o córtex auditivo. O hipocampo, que aqui é algo que nos interessa muito, né? Porque são nossas memórias, nossas experiências de vida, e que nós estamos ali estimulando através da música. Uma música, às vezes, que nós escutamos, que nos lembre da adolescência, ou que nos lembre de uma pessoa da família, um relacionamento amoroso, a escola, né? Ou então que nos traga sentimentos positivos, né? Dessas associações. O córtex da visão, o cerebelo, que é o movimento, a dança, né? Às vezes mesmo aquele idoso que às vezes tem dificuldade para dançar, apesar da gente gostar de utilizar muito, né? Tem a dança sênior também, que é muito importante. Às vezes nós podemos fazer pequenos movimentos, assim, trazer aquilo para o corpo, né? Que nós expressamos com o corpo também. E a música, ela nos dá essa iniciativa, né? Eu acredito que a maioria parte das pessoas que estão ouvindo a gente agora utiliza a música para uma atividade física, né? Porque ela nos dá iniciativa ao movimento, né? Isso é um processo que vem muito antes da musicoterapia, que já era descrito na Grécia Antiga, e que a gente pode utilizar a música também, às vezes, para o movimento, para estimular o movimento, envolvendo também respostas emocionais. Outra coisa que nos interessa muito também é o núcleo accumbens e a amígdala cerebral, porque está envolvendo as nossas reações emocionais, né? Então, as recompensas que a gente tem agradáveis de ouvir uma música. E por isso que é importante que seja algo que a gente goste muito. Às vezes, se eu vou trabalhar ali a estimulação da memória dessa pessoa, eu, musicoterapeuta, ou outro profissional da saúde, um familiar, se nós trazemos uma música que dá prazer para essa pessoa, que dá sensações positivas, né? Isso vai envolver a amígdala também e o núcleo accumbens, que está muito relacionado a isso da recompensa e do aprendizado que envolve esse prazer, né? A parte frontal do cérebro também, que tem comportamento, expressão, a parte motora, obviamente, né? Que eu também já comentei, e o corpo caloso, que é uma estrutura no meio do nosso cérebro que vai conectar isso aí. Então, a gente vê que está tudo envolvido aqui, né? Tanto a parte emocional, quanto a parte física, as nossas funções cognitivas, né? Que aí é memória, orientação, tudo isso. E também o social, né? E isso é importante porque nós não temos registro, né? Isso é uma coisa bacana. Na história da humanidade, de um grupo de pessoas, de uma sociedade que não tivesse sua própria música.
que não fizesse o seu próprio som, seu próprio fazer musical, né? E é como sua identidade. Então, todos nós temos isso, né? E todos nós nos conectamos através disso. Agora, na pandemia, né, eu acho que todo mundo sabe dizer isso muito bem, né? O quanto que a música foi e está sendo importante para nós, para que a gente se conecte uns com os outros, as lives e as músicas que a gente escuta no dia a dia e tudo isso. Então, dentro do nosso trabalho, é sempre muito importante estar centrado na pessoa. Então, quem é essa pessoa? A Dulcivânia falou ali da importância de nós pensarmos nesse histórico, em como são essas relações específicas. Então, a gente vai partir disso, né? Não existe um tratamento na musicoterapia para demência que vai valer para todos, mas a abordagem é centrada nesse indivíduo. Ele tem que participar com um certo protagonismo, né? Porque a gente está estimulando os seus próprios potenciais ali, as suas próprias habilidades. É uma abordagem também biopsicossocial, que o próprio envelhecimento é biopsicossocial, a doença do Alzheimer também ela vai influenciar em todas essas dimensões. Então, a gente tem que pensar na cognição, na memória, mas também tem que considerar as outras coisas. Nós trabalhamos com outros profissionais, então é importante também trazer a interdisciplinaridade, porque eu sempre vou conversar com, às vezes, o próprio cuidador, né, que pode me ajudar no processo, ou o fono, o físio, o TO, qualquer profissional que esteja ali envolvido nesse cuidado, e eu posso também ajudar musicalmente, né? Às vezes eu trago estratégias musicais que ajudam no trabalho do fisioterapeuta. Às vezes o fisioterapeuta me guia, assim, de que tipo de movimento que seria mais seguro naquele contexto, e assim por diante. E duas coisas extremamente importantes para nós, que eu acho que é a chave aqui do processo da musicoterapia na demência. Nós não perdemos a nossa memória musical e nós não perdemos a nossa preferência musical. Então, mesmo nos estágios mais avançados da doença de Alzheimer, essa pessoa ela tem essa memória musical e essa preferência. Então, através desse repertório que faz sentido para ela, desses instrumentos, dessas sonoridades, eu posso acessar essa pessoa, né? Às vezes ela já não sabe quem eu sou, ela não reconhece os familiares, infelizmente não sabe mais onde ela está, mas através da música ela pode acessar essas memórias, cantar uma canção. E aí, em geral, nos estágios mais graves, eu recomendo canções que sejam de estrutura mais simples, né? O que significa isso? Que tenha, por exemplo, as marchas de carnaval, né? Que são muito utilizadas nesse contexto. Elas têm uma estrutura que é justamente a gente repete e que traz o corpo, que traz a marcha, e que isso pode ser um recurso, né? E que traz também, não para todos, mas para muita gente, memórias agradáveis, né? De festa, de momentos sociais agradáveis, né? Letras que às vezes pode trazer algo humorístico. Então é muito importante. Pensar na música como forma de expressão é muito importante também. E a prática indireta de musicoterapia, que é isso, quando a gente pode ajudar um cuidador ou os outros profissionais trazendo essa visão do musicoterapeuta. Então, o que música poderia utilizar para tal momento, às vezes o idoso que tem aquela dificuldade na parte de higiene, né, ou que é mais agressivo, que quer sair de casa, que não quer dormir, às vezes o musicoterapeuta também pode auxiliar trazendo informações sobre o sonoro musical. Nós fazemos esse trabalho através da musicoterapia, né? Da prevenção, reabilitação, estimulação e também nos cuidados paliativos, né? Então, isso acontece durante todo esse trajeto. Eu trabalho em grupos de pessoas que têm alguma queixa de memória, mas que não têm necessariamente algum diagnóstico, mas que querem estimular essas memórias através da música. E também as pessoas que estão nesse processo realmente de demência. E aí é muito importante isso da gente pensar as formas do fazer musical, né? E antes de eu especificar isso um pouco mais, eu trouxe essas evidências, eu sei que é um bando de palavras, vou passar rapidamente sobre isso, mas é só para trazer que tem muita pesquisa científica séria, eu trouxe aqui cronologicamente, sendo feita a esse respeito, né? Mostrando que o fato de fazer música juntos, isso aqui é tudo dentro das relações. Então, são familiares e cuidadores formais e informais, junto com seus entes com doenças de Alzheimer, ou junto com seus idosos receptores de cuidado.
E aí, eles aqui vai depender muito do processo de cada um. Tem aqueles que preferem o movimento corporal, tem aquele que prefere cantar, que prefere tocar, né? E aí nós vemos os benefícios. Então, desde o engajamento que durou mesmo depois da musicoterapia, não só com a música, né? Mas também melhoras no relaxamento, felicidade, né? Que é uma palavra que eu acho que é muito importante também, e carece da gente estudar um pouco mais cientificamente, mas a Suzanne Hanser ela evidenciou também a felicidade como alguma consequência desse momento, benefícios para a relação conjugal, também na parte do cuidador, teve uma diminuição na sobrecarga de cuidado, né? E essa parte aqui embaixo, eu acho importante do estudo de 2019, que traz que isso também teve resultados maximizados no trabalho colaborativo. Então, o que isso quer dizer? Que através dessa relação, de trabalhar essa relação com a música, do cuidador junto com a pessoa com doença de Alzheimer, os resultados para a pessoa com doença de Alzheimer foram maximizados, né? Então, os benefícios que podem ter para o comportamento, que podem ter para a cognição, né? Eles foram aqui trabalhados. E também tem a nossa própria pesquisa, né? Que eu fiz em orientação com a professora Deusivânia, onde nós trabalhamos com esses casais e nós vimos também que teve melhora nessa questão de comportamento e das relações. E o que dá para fazer assim também agora na pandemia e em casa, né? Para a gente finalizar minha fala também. Às vezes o trabalho com letras de canções, porque a gente fala muito do trabalho com a música, mas às vezes através de uma letra de uma música que a pessoa goste, a gente pode relembrar um pouco dessa canção. Às vezes eu trago uma frase de uma música e a gente tenta se lembrar juntos, né? Tem uma música aqui em São Paulo que é muito famosa, por exemplo, que tem uma frase que é assim: moro em Jaçanã. Eu acho que muita gente pode conhecer essa música. E aí eu pergunto para a pessoa: conhece alguma canção que tem essa frase, né? Ou conhece um cantor chamado X, Y? Então, a partir da letra da música, a partir desse cantor, eu posso também estimular essa relação, posso estimular memórias, né? E trabalhar nesse engajamento também. Compartilhamento de músicas, vídeos, playlists. Nesse período de pandemia, teve pacientes meus, ou até pessoas próximas, e eu fiz uma lista de músicas. Eu sabia muito que a pessoa gostava de Nelson Gonçalves, gostava muito do Silvio Caldas, do Orlando Silva. Eu fiz uma coletânea e dei de presente através de CD, através de playlist de YouTube. Isso é uma forma também de presentear as pessoas, né? Antigamente, eu acho que se fazia mais disso, né? De fazer uma mixtape, de fazer alguma coisa nesse sentido e presentear. Isso é uma coisa que também aproxima. Ouvir música juntos, cantar juntos também, quando possível. A gente tem muito aplicativo hoje em dia, né? Que surgiu um monte para cantar junto, para fazer música. E conversar sobre música também, né? Então, na época sua, como é que era? Na minha época, como é que foi? Quais os cantores principais? Então, dessa forma, nós estamos estimulando linguagem, estamos estimulando memória e também cuidando das nossas relações, aproximando, inclusive no trabalho intergeracional, que é através das diferentes gerações. E é isso. Eu quero agradecer muito novamente. E antes de finalizar, eu trouxe um pequeno vídeo muito curto, de 1 minuto e pouquinho, que mostra um pouquinho do trabalho, de um dos atendimentos que nós fizemos durante esse processo aí do mestrado, que foi com um desses casais, e aí eles estavam cantando juntos. E aí é uma coisa muito importante, só para eu falar, né, antes da gente colocar o vídeo, que para a pessoa com doença de Alzheimer, às vezes vai ser um pouco mais difícil identificar ou decodificar a música que ela está ouvindo por questão do andamento, uma música que está muito rápida ou que tem muito instrumento envolvido, ela não vai ter o mesmo aproveitamento. Então, às vezes, para a gente se conectar, a gente pode ver no vídeo, por exemplo, que a esposa cuidadora, ela está cantando devagar, ela está fazendo as coisas no tempo desse esposo, né, desse cônjuge. Então, a gente respeitar também as condições desse indivíduo, né, que a partir desse andamento e tudo mais. Às vezes, ouvindo a música, ele não vai ter esse engajamento que ele tem cantando junto, né? Então é isso. Se a gente puder assistir, é bem curtinho.
tiene que a cruzar otros mares. Cuando la luz del sol se estrella, que te sientas cansadas devagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Você me ouve, Mauro, Deusivânia? Vocês que estão aí do outro Sim. lado estão me ouvindo? Sim, Sim, não? sim. Sim, você está me ouvindo. Ok, agora voltou o som. Bom, numa sexta-feira, né, Mauro e Deusivânia, que são cúmplices da pesquisa e do tratamento, né, tanto de famílias quanto de portadores de Alzheimer e outras demências, eu acho que falar de algo que é muito comum, né, para vocês dois, a felicidade e a alegria da convivência familiar e a alegria que a música nos remete. Nós temos aqui várias perguntas, eu vou filtrar algumas para que a gente possa responder, para que a gente possa ter esse debate. Dizer a vocês que curtam muito, curtam a página, se inscrevam no canal para que a gente possa dar continuidade nisso. E o mais importante, nós temos aqui informação científica, as pesquisas, a doutora Deusivânia nos trouxe, o Mauro nos trouxe, para saber o que a gente quer. É exatamente isso que mundialmente se discute. As pessoas precisam de informação. 2 em cada 3 pessoas desconhecem a informação sobre a demência, sobre a doença de Alzheimer, sobre a convivência familiar, sobre o cuidador, essa perspectiva científica que a gente tem apresentado durante todas as lives, nós no Supera nos preocupamos com isso, e hoje vocês trazem a temática que é a relação familiar, a questão conjugal, a doutora Deusivânia com a pesquisa, e o Mauro falando especificamente, né, do uso da musicoterapia com toda essa ciência por trás, e principalmente a prática do dia a dia. E o comum é felicidade. Então, na sexta-feira, a gente tem que falar de felicidade, alegria, de família e de música. E vai a primeira pergunta aqui, doutora Deusivânia, que eu acho que é para a senhora, e o Mauro complementa se quiser, mas acho que essa está muito para a senhora responder. A Luciane Bela, Luciane, eu não sei de onde você é, obrigada por estar conosco aqui, ela pergunta assim, olha, lembrar muito do passado é uma condição que remete ao Alzheimer? As famílias acham que isso é muito comum? Lembrou muito do passado, olha, você vai ter o Alzheimer. Uhum. É interessante, essa pergunta eu achei bem reflexiva, porque é o seguinte, lembrar muito do passado tem muito a ver com ruminação, e tem muito a ver, às vezes, não vamos dizer que todas as vezes, mas com sintomas depressivos. Porque quando a gente tem sintomas depressivos, a gente tende a lembrar muito do passado. E quando a gente tem, por exemplo, sintomas ansiosos, a gente tende a querer muito viver o futuro e esquece de viver o aqui e agora. Então, o que acontece? O fato de você lembrar muito do passado não quer dizer que você vai ter a doença de Alzheimer, não é isso. Mas pode ser que você esteja deixando de viver o aqui e agora, deixando de viver o seu presente, simplesmente
porque tem aí, de repente, algum sintoma depressivo que vale a pena buscar ajuda, sim. Porque lembrar do passado, todo mundo lembra, né? Eu lembro, você lembra, mas ficar preso ao passado realmente é algo que te impede de viver o aqui e agora. É importante, de repente, aí buscar uma ajuda, né? Agora, o que acontece é que quando a pessoa está desenvolvendo a doença de Alzheimer, principalmente no estágio inicial para o moderado, ela tende a ficar muito presa ao passado. Quantas vezes os pacientes para mim chegam e falam, minha mãe está aqui do lado, então, me confunde com a mãe, me confunde com a pessoa, porque na cabeça daquela pessoa, a memória anterógrada, né, a memória passada, realmente ela fica mais presente. Ela tende, de fato, a esquecer, né, o momento atual, ela tende aquela memória, a professora Mônica Assuda vai estar falando mais adiante sobre isso, eu acho que ela é uma pessoa maravilhosa para estar trazendo esses conteúdos e vai esclarecer melhor vocês, mas, de fato, a gente precisa ficar atento a esses sinais. Bom. Obrigada. Obrigado. Essa acho que vai para o Mauro direto. Tanina Souza, obrigado, Tonina. Não sei de que lugar do Brasil você é, mas é uma pergunta que, Mauro, essa vão te apertar agora. Aquela pergunta assim, olha. Tonina Souza, e quando o paciente com demência não gosta de música? Muda alguma coisa? Olha, primeiro, antes de eu responder, assim, eu vou responder, mas só gostaria de falar que a pessoa que estava no vídeo que eu passei, a dona Mizue, ela está nos assistindo também, então quero agradecer a ela, esqueci, mas que ela também está com a gente. Bom, para qualquer processo de musicoterapia, seja ou não, porque assim, a primeira coisa que nós vemos no indivíduo não vai ser o diagnóstico, né? Isso em nenhum contexto. A pessoa que está vindo fazer musicoterapia é um indivíduo que tem nome, que tem história, que tem trajetória, que tem família, e é isso que a gente vai olhar. E musicoterapia é para todas as pessoas? Não necessariamente, né? Tem pessoas, independente de diagnóstico, que elas dizem justamente isso. Não tenho essa ligação, não gosto de música dessa forma, ou não quero me expressar através da música dessa forma. Então, isso pode ser o caso também, né? A única coisa é a gente investigar esse porquê, né? A gente realmente, se é possível, né? Nem sempre vai ser possível, se falando de uma pessoa que pode ter um declínio maior, no caso, a gente realmente saber, mas a gente tentar investigar esse porquê, né? Porque eu já tive casos de pacientes que não queriam se engajar, às vezes porque não se sentiam, não viam valor em si mesmo, assim, não, eu não mereço a sua atenção. Eu já tive paciente que falou isso, não quero fazer isso, não gasta seu tempo comigo. Então, a gente tem que investigar um pouco para saber o porquê disso, né? Às vezes, se é possível. Mas, a princípio, né, o que a gente pode saber com a informação é que nem sempre a musicoterapia vai ser o melhor caminho, nem sempre através da música, né? Daí a gente tem que ver aí outras formas desse trabalho. Mas é importante tentar saber o porquê. Maravilha. Mais uma pergunta aqui, o Alexandre Souza, eu não sei de onde ele é aqui, mas Alexandre tem uma pergunta que eu acho que essa vai direto para a senhora, doutora Deusivânia. Quem mais sofre para cuidar de um portador de Alzheimer ou de demência em uma família? O homem ou a mulher, os filhos ou as filhas? Realmente, a literatura científica e também todos os atendimentos, a maior parte que eu já fiz, diz o seguinte, que, em geral, culturalmente as mulheres elas acabam cuidando mais dos seus pais, dos seus cônjuges, né? É uma questão que meio que, como eu falo, é cultural, né? As mulheres, elas já são meio que treinadas a cuidar. A gente, quando nasce, já recebe uma bonequinha, né? Já ali para começar a desenvolver as questões do cuidado. Então, eu já fiz pesquisas com filhas cuidadoras, inclusive minha tese de doutorado foi sobre esse assunto. Elas se queixavam muito da sobrecarga de papéis, especialmente quando elas estão muitas vezes com filhos pequenos e elas têm que dividir a atenção dos filhos pequenos ou dos filhos adolescentes com seus pais idosos. E também já fiz pesquisas com homens cuidadores. Gente, se vocês tiverem interesse, vai lá no Google Acadêmico, coloca meu nome que vai aparecer várias pesquisas, vocês vão poder entender um pouquinho melhor os resultados delas, porque aqui é muito pouco tempo para falar, mas o que eu percebo? Qual é a dificuldade dos homens? Justamente porque eles muitas vezes não foram treinados para cuidar, eles foram treinados para serem provedores, a maior parte. Então, muitos deles
têm dificuldade realmente em exercer esse papel, porque muitas vezes eles se sentem acanhados, por exemplo, está cuidando da mãe, e muitas vezes a mãe precisa de um cuidado, às vezes, mais, digamos assim, nas questões íntimas, né? Às vezes tem que trocar fralda, então muitos deles, quando estão no estágio mais avançado, muitos deles se queixam, porque tem esses cuidados que eles dizem que não é para eles, para dar banho, muitas vezes precisa ter todo um auxílio no banho, então eles se sentem acanhados, né? Para as mulheres é mais fácil cuidar do pai, cuidar da mãe, mas para os homens eu percebo que há. Só que, obviamente, cada caso é um caso. Eu já vi vários homens também que se sentem super felizes em estar ali cuidando do seu pai ou da sua mãe, às vezes até da sogra, né? Já vi, temos pesquisas também envolvendo as sogras. Então, é mais ou menos o que eu vejo, e se vocês tiverem interesse, por favor, busquem lá meus artigos científicos, vocês vão encontrar muitas respostas. Tá bem, ok. Mauro, acho que essa vai ser para você. As nossas lives têm sido integradas, né? Ela é uma sequência de conhecimento, de informação, de conteúdo. Eu acho que essa pergunta para você, Mauro, ela vai ser, acho que, continuidade do que a doutora Rosinha falou essa semana, né? E é muito interessante. É Eunice Cagita, né? E ela disse assim: acho incrível como a música faz com que a pessoa reaja. Vi um vídeo onde o idoso estava completamente fora da realidade e foi contagiado pelo som da música e começou a cantar. Isso é muito comum quando você coloca música? Pergunta aqui a Eunice Cagita. No tratamento? Sim, é muito comum, principalmente porque a música ela está associada a várias habilidades, várias dimensões, né, nossas como indivíduos, assim, então, e vai direto nessas nossas memórias. A gente costuma dizer em musicoterapia que nós não temos defesa contra a música, né? Se a gente escuta uma música, a gente automaticamente pode ir para algum outro lugar, pode lembrar de alguma pessoa, às vezes tem música que a gente nem quer ouvir para não lembrar de tal situação, então a gente vai. E isso é muito comum, sim, né? Porque a pessoa, às vezes, nem tem a lembrança específica de um lugar ou quando ouviu essa música, mas gosta muito dessa música, né? E aí, a partir disso, tem pesquisas que mostram que a partir da música a gente pode estimular outras informações, outras memórias autobiográficas, né? Então, a gente usa justamente a partir disso. Às vezes a gente traz uma música, a pessoa lembra da música, canta e dança. A partir disso a gente fala, onde foi que já ouviu essa música? Qual cantor será que era esse, né? A partir disso a gente pode trazer outros estímulos também. Mas é bastante comum. E como eu falei na apresentação, eu acho que é por isso que é algo que é tão procurado, assim, porque além de ter esse estímulo de memória, ainda tem toda essa afetividade, né? Que vai direto com a história pessoal de cada um de nós. Então é uma coisa muito bonita, realmente se vê. Gosto muito do que eu faço. Bom, nós estamos aqui finalizando o nosso encontro. As perguntas são centenas aqui, dezenas de perguntas. Eu não vou me delongar mais com as perguntas. Todos vocês que ainda tiverem perguntas, por favor, mandem para despertandasociedade@metodosupera.com.br. A gente vai encaminhar para a doutora Deusivane e para o Mauro essas perguntas. Eu acho fantástico o que a gente está fazendo, que é esse o objetivo, para que vocês saibam que a informação é importante, para que vocês saibam que existe pesquisa e profissionais como a doutora Deusivane, como o Mauro e outros que estão passando conosco nesse mês de setembro, no nosso evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. Então, dentro dessa perspectiva, que nós possamos, na sexta-feira, né, por mais que nós estejamos num momento ainda apreensivo, né, do mundo em relação a essa adversidade, que nós possamos, com alegria, usar a música, usar toda essa informação que a doutora Deusivana nos trouxe, esse trabalho que o Mauro nos trouxe, para tornar mais leve aquilo que às vezes é tão dificultoso, tão pesado, que é cuidar de pessoas que nós amamos, que nós gostamos, e na sociedade que são acometidos pela demência, e dizer, cuidar de pacientes com demência, portadores de Alzheimer, requer ciência, requer tecnologia, mas requer carinho e afeto. E a importância da família é essencial. Então, nós do Supera temos exatamente essa perspectiva de levar informação a todos. Dentro deste nosso encerramento, dizer a vocês, por favor, que na próxima semana continuam as nossas lives, todas as quartas e sextas até o finalzinho de setembro. A semana que vem é uma continuidade muito interessante do que a gente está falando aqui desde o dia 2. Semana que vem a nossa live será com o Dr. Ricardo Nitrini e a doutora Sônia Bruck, que vai falar de como prevenir os fatores de risco. Inscrevam-se no canal, estejam na próxima quarta-feira no nosso evento e, principalmente, gente,
Mandem as perguntas e os questionamentos, porque não vai dar mais tempo para a gente explorar, no bom sentido, a doutora Deusivânia e o Mauro, que foram fantásticos, que nós possamos, de fato, contribuir com a sociedade. Nós aqui de Supera e a Associação Brasileira de Gerontologia, juntamente com outros apoiadores, queremos exatamente provocar isso, discussão, mas trazer informação que seja válida e útil, cientificamente, tecnicamente, mas principalmente para transformar a nossa sociedade dentro da perspectiva de cuidar bem em família, né, socialmente, daqueles que são portadores de demência. O mundo está falando desse estigma com quem é portador de demência. Para encerrar nossa live, eu quero agradecer vocês, que nós possamos estar juntos nos próximos encontros. Nós, do Supera, estamos muito orgulhosos de poder colaborar com a sociedade. Mensagem final, eu queria que o Mauro pudesse dar uma mensagem maravilhosa para a gente, como sempre. Não precisa colocar música, né, Mauro? Mas você também é, com certeza, um poeta, que você possa nos trazer uma mensagem nessa sexta-feira, todos com uma vibração, mesmo com tudo, por tudo que a gente está passando na vida. É muito importante a gente ter otimismo e certeza de que tudo será melhor, nos cuidando em todos os sentidos. E, ao final, a doutora Deusivânia encerra com uma bela mensagem que eu tenho certeza, de otimismo, de profissionalismo, e mais do que isso, de saber que nós podemos transformar a vida de muita gente, a começar pelos nossos familiares e amigos. Que nós tenhamos, de fato, uma sexta-feira iluminada, de paz, um bom final de semana a todos. Obrigado por estarem conosco, divulguem, e na próxima quarta-feira estaremos juntos aqui. Mauro, palavra final sua, após a doutora Deusivânia, e eu agradeço vocês por estarem. Nós, da família Supera, queremos vocês conosco o tempo todo. E há materiais que foram disponibilizados para vocês aí no chat. Uma boa noite, um bom final de semana, uma ótima sexta-feira. É com você, doutor Mauro, é com você, doutora Deusivânia. Ótima sexta-feira, até o próximo encontro. Muito obrigado. Quero agradecer muito suas palavras, que também são muito inspiradoras, viu? Quero agradecer a todos que assistiram. E de mensagem, eu gostaria de falar a respeito da música, claro que é de onde eu falo, para que a gente utilize esse recurso, né? Com cuidado, com atenção, mas que a gente utilize esse recurso. Hoje nós estamos vivendo em momentos de incertezas, né? De muita ansiedade, preocupados com o passado, preocupados com o futuro. E através da música eu acho que nós podemos cuidar das nossas relações, cuidar da gente mesmo, ter momentos de prazer, e nós podemos fazer mais uso desse recurso que é tão rico para todos nós, né? Então, muito obrigado, um abraço grande em todos, e professora Deusivânia. Oi, pessoal? Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Então, eu também gostaria de agradecer de coração a quem ficou até agora nos assistindo, aos nossos queridos ex-alunos, aos nossos alunos, as pessoas que nós estamos conhecendo agora virtualmente, né? Mais uma vez, a equipe Supera, que realmente assim, tem feito um belo trabalho, e a todos que, de alguma maneira, têm ainda no coração o desejo de viver dias melhores, porque eu acho que, no fundo, esse desejo, ele precisa, sim, existir, né? Eu também queria agradecer ao Mauro, fiquei muito orgulhosa, Mauro, com a sua apresentação, muito feliz, né? Muito bom ter sido tua parceira e continuar sendo. A gente está organizando um livro, tá, gente? Acho que no próximo ano a gente vai estar lançando esse livro, né, Mauro? Se Deus quiser, com mais outros 2 musicoterapeutas. E vocês, só desejo, sim, muita paz, muita luz, porque eu acho que, mais do que nunca, é o que a gente precisa muito nesse momento, apesar de todas as adversidades, de todos os desafios, de todas as barreiras. Acho que a esperança, a fé, a humildade, a gratidão e, acima de tudo, a perseverança faz parte, deve fazer parte da nossa rotina. Um beijo bem grande no coração de todos vocês. Um abraço virtual. Uma boa noite. Obrigada. Tchau. Bom final de semana. Pronto.